e a Rússia vai ocupar o espaço com o Irã. Não é? A China já vai ocupar com a Arábia Saudita. China com a Arábia Saudita. Rússia com o Irã. A China já está por trás de tudo isso. A China pretende enfraquecer os Estados Unidos. Essa é a ideia, né? Minar. Ela pretende... O coronel Douglas MacGregor acha que a China nunca tentará invadir Taiwan. Ela ainda não tem tecnologia para isso. É mesmo? É isso que eu ia perguntar em seguida. É a opinião do MacGregor. Tá. Eu também acha? Fala aí, fala a tua opinião. Eu acho que, na minha opinião, o Xi Jinping, ele vai... Se ele não invadir, como o MacGregor, que tem muito mais informações do que eu acho, pelo menos ele vai vai fazer uma guerra fria cada vez maior para enfraquecer os Estados Unidos. Vai aplicar a estratégia de Sun Tzu, escrita há 3.000 anos. Derrote o seu inimigo sem enfrentá-lo diretamente. Essa é a melhor estratégia. É isso que... Eu achava até que ele poderia lançar... Tem algumas simulações de ataques da China a Taiwan, mas os Estados Unidos deslocaria uma força naval muito forte para lá. Não sei se em 2030 a China teria condições de enfrentar os Estados Unidos. O chinês... do Robson. Ele tem a paciência estratégica, né? Para eles a China espera. Eles esperam. Sabem que vai... Eles sabem que vai... Olha, saiu um livro. Eu vou te mandar depois. Mando para você também. De um diplomata chinês que ele ficou, acho que 2 anos viajando nos Estados Unidos e depois ele transformou, isso que o pessoal chama de Tocqueville chinês, esqueci o nome dele, mas em alusão àquela viagem do Alexis de Tocqueville, né, aos Estados Unidos, que ele descreveu a América. E esse chinês, ele fala o que ele achou dos Estados Unidos. E a principal coisa que ele observou foi a dissolução da família americana. É interessante você olhar, porque para um viajante estrangeiro olhar isso, e ele fala que, olha, que na base, né, de tudo, de toda uma sociedade... Então, quer ver uma coisa que ele critica? Ele falou, olha, os jovens americanos, eles são estimulados a sair de casa muito cedo, ser bem-sucedidos, etc. O que acontece? Você cria, você vai deixando, você vai cortando os laços com os pais. O resultado é que no final da vida esse pai está abandonado, os velhos estão abandonados. Na cultura chinesa, isso é inadmissível, você abandonar os velhos. Isso é uma coisa inadmissível. Então é interessante esse relato que ele fez. Por quê? Porque a liderança chinesa, Vilela, ela sabe muito bem, porque você tem que lembrar uma coisa. Os romanos coexistiram com os chineses. É mesmo, né? É lógico, a China tem 4.000 anos. Os romanos estavam lá. Os assírios coexistiram com os chineses. Os mongóis tentaram destruir a China. Exato. Alexandre conviveu na mesma época, são contemporâneos. Não se tocaram, mas são contemporâneos. E onde eles estão hoje? Então, os Estados Unidos, o chinês sabe que os Estados Unidos vai passar. Uma vez eu estava conversando com o ministro Aldo Rebelo, ele conhece a China, ele falou uma coisa interessante, ele falou, meu comandante... Taiwan já era chinesa antes da Califórnia ser americana. E é verdade. Claro. Então, pessoal, esses caras, eles sabem esperar. Você veja, eles construíram a grande muralha da China para impedir que os outros entrassem na China. Então, a China, sob certo aspecto, é muito menos expansionista. Ela é mais defensiva. Você não vê colônias chinesas na África. Você vê colônias europeias. Os Estados Unidos têm bases militares no mundo inteiro, quer controlar o mundo inteiro com objetivos comerciais. A China não, ela vai esperar, ela vai aguardar o seu momento. Né? É aquela frase do Deng, né? Esconda sua força e aguarde sua vez. Frase do Deng Xiaoping. Eles têm paciência, né? A gente não tem. A nossa relação com o tempo é a pior possível. É diferente, É a pior possível. Os caras pensam em gerações. E eles têm gente, né? Eles têm exército, eles têm gente. Eles conseguiram empatar a guerra da Coreia com os Estados Unidos. O Mao Tse-tung, na época, era um exército de ruralistas, de fazendeiros. Mas são hordas que vão descendo, vão morrendo e vão indo e vai empurrando. E chega uma hora que é melhor parar ali no paralelo 38 da Coreia, onde eles acabaram efetivamente parando. Então, a China, você precisa... O pessoal não quer estudar a China, né? Eu li uma vez o Paulo Plané Buarque, tinha feito uma viagem para a China nos anos 60. E aí, conversando uma viagem oficial, ele perguntou para o representante chinês, o senhor tem aqui a União Soviética na fronteira com a China, 200 mil soldados armados até os dentes. O senhor não tem medo? Não. Por que não? E se eles invadirem? Nós nos entregamos.
deixamos ele cuidar de 3 milhões, 3 bilhões de habitantes. Como então você os caras controla... E aí é que eu digo o seguinte, eu acho, não posso, eu tô achismo, que um general chinês no comando da Ucrânia teria conversado com o Putin e não teria chamado para briga. É uma avaliação que eu tenho. E a China vai fazer isso com os Estados Unidos. Olha, tem uma série da TV chinesa, só tem no YouTube, tá? Agora tem legenda em português. É maravilhosa. Você tem que ter saco, são 40 capítulos. É maravilhosa. Chama-se Going Across the Yalu River, cruzando o rio Yalu. É a história da intervenção chinesa na Coreia. Assim, a parte, os movimentos militares, que é o que me interessa, né? Acho que os 3 primeiros capítulos, Capê, você vai gostar, se você vai gostar, só tem no YouTube. Os 3 primeiros capítulos tratam da arquitetura de decisão do alto escalão chinês, do Mao, daquela turma toda. O Mao, o Zhou Enlai, o Lin Biao, essa turma toda, como eles decidiram invadir, entrar na Coreia, entrar na Guerra da Coreia. E foi uma decisão assim que não agradou, eles não queriam. Falou, vamos segurar, e chegou uma hora que não tinha mais como. Eles falaram, se os caras chegarem no rio Yalu, eles vão entrar na China. Os americanos chegar lá, vão entrar na China, então vamos intervir. Então, é fantástico essa série, porque você começa a entender como é que é a cabeça do chinês. Foi um erro enorme do americano, do MacArthur, quando ele invade Incheon, ele ia avançar para o norte. Por quê? Porque o Mao, naquela época, eles estavam desmobilizando o exército. Tinha acabado a Guerra Civil tinha acabado 1 ano antes. O exército chinês tinha 4,5 milhões de homens, 4,5 milhões. Ele falou, a gente precisa dessa força na indústria, vamos desmobilizar o exército. Já estava iniciando o processo quando o MacArthur fez aquela cagada. Aí, meu amigo, o resto é história. Pois é. A mente deles é estratégica. A mente deles, eles pensaram o seguinte, falaram, olha, se a gente precisa desmobilizar esses soldados para a indústria e agricultura. Muito bem. Só que se a gente desmobilizar agora, os caras vão chegar no Yalu, vão cruzar o Yalu, vão entrar na Manchúria e vão acabar com a nossa revolução. Então vamos ter que postergar, a economia vai ser sacrificada, mas a gente vai precisar interferir na Coreia. E não deu outro. Olha, eu vou te falar uma coisa, Vilela. A Guerra da Coreia só não foi um desastre maior para os Estados Unidos, um trauma maior que o Vietnã, porque acabou logo, essa que é a verdade, e porque não tinha televisão. Porque foi um negócio assim avassalador. Olha, tem cenas na internet, entrevistas de fuzileiros navais que perderam os dedos dos pés na neve da Coreia. Negócio pavoroso. O cara, o pé congelava, chegava um ponto, o médico falava, só tem um jeito de eu salvar teu pé, vou cortar teus dedos. É um negócio horroroso. O que foi a Guerra da Coreia. A guerra é um desastre, né? O melhor substituto para a guerra é a diplomacia. Mas, infelizmente... Mas parece que ela tá falhando agora, né? Que o pessoal tá partindo para a luta. A pergunta que eu faço é a seguinte. O que os Estados Unidos ganharam usando a OTAN para ficar chamando outros países que estão na órbita de influência da outra grande potência para entrar numa aliança militar que, como não é uma aliança, não é agressiva a OTAN? Como não é uma aliança agressiva? Você tem uma base militar na Ucrânia, você vai encher de armas nucleares na cara da Rússia? Ora, por que em Cuba os Estados Unidos não gostaram que a Rússia colocasse os mísseis nucleares balísticos e a Rússia tem que gostar e coloca na Ucrânia? Então, em vez de procurar conversar, o George Walter Bush, o filho, né, o segundo, ele teve uma conversa com o Putin. E ele diz o seguinte, eu olhei na alma dele e vi que se trata de um homem bom com quem nós podemos conversar. Ótimo. Em seguida, começa a estimular os Estados Unidos uma série de agitações dentro da Rússia e nos países ali que fazem fronteira com a Rússia, Geórgia, Moldávia, Ucrânia. Quer dizer, chama os países bálticos ali, Lituânia, Estônia, Letônia, Lituânia, para integrar a OTAN. Não há necessidade disso. Para que militarizar? É porque é uma máquina corrupta de $1 trilhão por mês no orçamento das Forças Armadas e essa estrutura precisa ser mantida. E para isso você precisa ter guerra e ter inimigo o tempo todo. Armar todo mundo. Você sabe que na época da União Soviética, já no final dela, a crise econômica avassaladora, nos grandes desfiles, os mísseis eram ocos. Aqueles grandes mísseis gigantescos. E os Estados Unidos tinha as imagens de satélite que ele não era uma arma.
ficavam quietos e diziam, ela está muito poderosa, precisamos nos armar mais. Tudo se chama business, money, dinheiro, ganância. É isso que está levando a tantas pessoas morrendo nessas guerras que você está vendo. É que aí você vê, né, Capês e Vilela, o americano tem essa visão imediatista de mundo. E ele está lidando com o chinês, com o iraniano, com o russo, que são todos povos milenares. Tem uma versão do Guerra e Paz, de 1956, e eles colocam um diálogo do Tolstói, né, que é baseado no livro do Tolstói, que é maravilhoso. Na véspera da batalha de Austerlitz, o general Kutuzov, o general russo, está conversando com o auxiliar dele, né? E aí o auxiliar, que é um moço novo, né, fala assim, general, o que o senhor acha que vai acontecer? O general, antes de dormir, né, que ele era cego de um olho, que ele tomou um tiro na Turquia, não dois, no mesmo lugar. E ele fala, olha, a gente vai perder essa batalha. A gente vai perder essa batalha, vai haver um tratado de paz, daqui a algum tempo Napoleão volta a fazer guerra, né? Porque homens como Napoleão nunca vão parar, eles têm uma ambição desmedida. Aí ele dá boa noite para o auxiliar, a gente chegar na porta ele fala, olha, a única batalha que importa é a última. E não deu outro, os russos perderam Austerlitz, né? Dali a 7 anos Napoleão invadiu a Rússia, eles acabaram com ele. Então esses caras sabem, eles estão fazendo guerra, fizeram guerra com o finlandês, com o francês, com o alemão, com o turco, com britânicos, com todo mundo que você pode pensar. A Alemanha, a Wehrmacht, né, que é a força militar bélica dos nazistas, foi a força mais poderosa, eficiente, bélica, com generais mais brilhantes que já existiu. Eles entraram na Rússia, a Rússia não estava esperando. Era um monte de agricultores que estavam lá. Os caras foram se armando, falou, vamos. Aí queimaram tudo, mesma coisa que fizeram com Napoleão, deixaram o inverno fazer a sua parte, depois foram com uma selvageria, como a Batalha de Leningrado. Talvez, não sei, hein? Tenha sido a mais sangrenta da história moderna. Eles estão fazendo com o ucraniano o que eles fizeram com Napoleão, o que eles fizeram com o Hitler. É a mesma coisa. Aí você faz o seguinte, você vai recuando e a Ucrânia vai avançando. Recuando e vai avançando. Aí você vai para. Passando. Aí você para. E o que os Zelensky, que não tem essa experiência que os generais russos têm, ataca. Toda guerra, quem ataca sofre uma desvantagem enorme de quem está se defendendo. No desembarque da Normandia, quando entrou lá pelo norte da França, você assistiu o resgate do soldado Ryan? Você viu o que aconteceu? Um soldado alemão com uma metralhadora de tripé, o que ele fez? Então, você imagina o que está acontecendo. O Douglas MacGregor fala que vazou um relatório secreto do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é de 7 ucranianos para cada um russo. O MacGregor pode chegar a 11 por 1. É uma coisa pavorosa. E eles estão falando que os russos estão morrendo. Que não estão... Então, quando você faz esse tipo de mentira, sabendo que um país está sendo destruído, que o seu povo está morrendo, para fazer algum jogo econômico da grande mídia, que deve ter contratos milionários com o governo norte-americano, sim, eu acho que isso é um crime de guerra. Isso é um crime de guerra. Uma outra coisa interessante, viu, Capês? Acho que eu te falei isso aí. A Rússia, eles já estão ensaiando, eles vão fazer um tribunal militar depois que acabar essa guerra da Ucrânia. Tribunal para julgar os crimes de guerra. Diz que vai aparecer coisa do Arco da Velha aí. Ah, é? Eles estão para fazer um tribunal. Com base na lei, na lei internacional, na Convenção de Genebra, nas leis do Donbass, né, que é são repúblicas autônomas agora, e nas leis da Rússia também. Vai aparecer coisa do Arco da Velha nessa brincadeira. E os americanos que estão entrando na guerra, que são mercenários, não estão protegidos pela Convenção de Genebra. Exatamente. São criminosos, né? Não são soldados. Os russos podem fazer o que quiserem com eles. Eles são criminosos. Vai dar um problema muito sério. Olha, a gente vai viver tempos bastante interessantes. Não vai faltar notícia, viu? É verdade. Não vai faltar nada. Tem muita coisa por aí.